Lamentações, capítulo 1, versículo 17 a 22. Vou ler. Estende Sião as mãos e não há quem a console. Ordenou o Senhor acerca de Jacó que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Jerusalém é para eles como coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amigos, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade quando estavam à procura de mantimento para restaurarem as suas forças. Olha, Senhor, porque estou angustiada, turbada está a minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os meus filhos, e em casa anda a morte. Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o fizeste. Mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão semelhante a mim. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faze-lhe como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus gemidos são muitos, e o meu coração está desfalecido. O povo de Deus havia deixado de buscar o coração de Deus. Aqui nessa época, na época do profeta Jeremias, o povo de Deus havia deixado de buscar o coração de Deus. Estavam buscando outros deuses. Estavam buscando só satisfazer os seus interesses pessoais. Estavam cometendo abominações que estavam magoando o coração de Deus. Eles estavam vivendo só segundo a vontade egoísta deles. Apesar deles terem experimentado as promessas de Deus, era um povo que havia sido tirado da terra do Egito. Era um povo que havia experimentado os sinais de Deus ainda no Egito. As pragas de Deus vindo sobre o povo do Egito. Era um povo que recebeu alimento, recebeu água de Deus no meio do deserto. Era um povo que via as manifestações de amor de Deus no meio do deserto. E essa geração que veio após esse povo ouviu, aprendeu com a geração anterior do Deus de amor. E eles se relacionavam com Deus. Mas por conta da influência de outras nações que não adoravam a Deus, por conta da influência externa, eles começaram a adorar outras coisas e outros deuses. Começaram a achar que Deus já não era aquele Deus que precisava ser adorado exclusivamente. Começaram a já não dar ouvidos à voz de Deus e ao clamor de Deus. Começaram já a não desejar andar na vontade de Deus. E esse texto que nós lemos aqui em Lamentações é um texto que é um desabafo de Deus.
é um desabafo de Deus através do profeta Jeremias. Parece que é Jeremias que está desabafando, mas na realidade, quem está desabafando é Deus através de Jeremias. E o que acontece? Acontece que aquele povo começou então a sofrer as consequências de estar andando fora da vontade de Deus. Porque a rebeldia, ela nos rouba o que Deus quer operar e dar. A rebeldia nos rouba o que Deus quer operar em nós e através de nós. A rebeldia nos rouba tudo aquilo que Deus quer fazer e dar a nós e através de nós. Quando nós somos rebeldes em Deus, não há consolo. Vamos dar continuidade. Então veja bem, a rebeldia, ela nos rouba o que Deus quer fazer em nós, para nós e através de nós. Vamos abrir em Salmo 86, 17. Salmo 86, 17. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. O que está falando aqui? Aqui o salmista Davi está passando por uma luta externa e interna muito grande. Ele está passando por uma perseguição e uma opressão muito grande. E ele fala para Deus o seguinte: Senhor, mostra para eles um sinal que o Senhor está a meu favor. E eles se envergonham, aqueles que vivem me aborrecendo, que vivem me perseguindo, sejam envergonhados. Porque só tu, Senhor, é aquele que me consola. Só tu, Senhor, é aquele que me consola. Amados, quando nós nos rebelamos contra Deus e contra a palavra dele, quando nós começamos a seguir outras coisas que não são de Deus, quando nós começamos a nos envolver de tal forma com as coisas deste mundo, esquecendo a Deus, a sua palavra e a vontade dele, nós não conseguimos encontrar consolo no meio da perseguição. Porque a perseguição e a luta vêm para todos. Mas você só consegue experimentar o consolo que vem de Deus através do Espírito Santo quando você não está em rebeldia. Porque lá em Lamentações que nós lemos, em Lamentações capítulo 1, versículo 17, no finalzinho fala assim, no início: estende Sião, Sião fala de igreja, estende Sião as mãos e não há quem o console. Quando nós estamos em rebeldia e fora da vontade de Deus, ainda que você estenda as mãos e peça o consolo de Deus, não tem como o Espírito Santo trazer consolo. Por quê, pastora? Porque o consolo do Espírito Santo, ele vem através da palavra e da sensibilidade à sua voz. E quando nós estamos em rebeldia, fora da vontade de Deus, a nossa sensibilidade à voz de Deus, ela
para, ela esfria, ela desconecta. E quando nós estamos em rebeldia e desvalorizando, não lendo a Bíblia, não buscando a palavra de Deus, que é o coração de Deus, o Espírito Santo não tem material para nos consolar. Vamos abrir Romanos, capítulo 15, versículo 5. Lá no Novo Testamento, Romanos 15, 5. Olha o que diz. Ora, o Deus da paciência e da consolação, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Deus é o Deus da paciência e é o Deus da consolação. Se você quer ser consolado no meio da dor, no meio da luta, no meio da perseguição, no meio da tristeza, só tendo intimidade com Deus. Não tem outra maneira de ter consolo. 1 Coríntios 1:3, um pouquinho mais adiante, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Toda graça e toda paz para viver vem do Senhor. E é na consolação do Senhor que você desfruta de uma paz sobrenatural. Quando a sua alma está conturbada, quando parece que nada está dando certo, você faz tudo e nada dá certo. Quando parece que por aquilo que você está orando, parece que não acontece. Quando você está sendo pressionado de todos os lados, você só experimenta a paz sobrenatural que vem de Deus quando você experimenta o consolo que vem dele. Entende?